O presidente americano Donald Trump anunciou hoje, nesta sexta-feira, 100% de tarifa sobre a China e afirmou que está planejando o cancelamento da reunião que teria com Xi Jinping no final do mês. Isso acontece um dia depois que a China anunciou novas restrições para a exportação de minerais de terras raras. O ponto aqui é que essa nova restrição ela é tão ampla que, se ela for mesmo aplicada, ela pode afetar a indústria de defesa de vários países ao redor do mundo e até mesmo a produção global de produtos de tecnologia, como por exemplo os smartphones. Enquanto isso, oficiais da China, Rússia e Vietnã se reuniram para participar de um desfile militar na Coreia do Norte, onde o líder norte-coreano deve exibir seus novos equipamentos militares. E ainda, uma exibição de drones no sul da China deu errado. Isso quando drones começaram a cair como bolas de fogo do céu. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil, e fique comigo, nós vamos conferir tudo isso no episódio de hoje do China em Foco. Antes de eu trazer para vocês os detalhes do nosso episódio de hoje, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também deixa aqui a sua curtida no vídeo. Indo agora para a nossa primeira matéria, o presidente americano Donald Trump anunciou nesta sexta-feira que ele está planejando cancelar a reunião que ele teria com o líder Xi Jinping no final deste mês. Ele também anunciou tarifas de 100% sobre a China, além daquelas tarifas que já existiam. Essas tarifas vão começar a valer no dia 1º de novembro. Além disso, Donald Trump disse que agora os Estados Unidos vão impor controles de exportação para todo e qualquer software crítico que os Estados Unidos enviem para o regime chinês. Além disso, Donald Trump também fez outras publicações dando mais detalhes de por que ele colocou essas restrições. Eu quero trazer para vocês essas publicações. Primeiramente, vamos conferir essa publicação onde ele fala sobre a imposição de 100% de tarifas. Abro aspas aqui para o que Donald Trump disse. A partir do dia 1º de novembro de 2025, ou antes, dependendo de qualquer outras medidas ou mudanças tomadas pela China, os Estados Unidos da América imporão uma tarifa de 100% sobre a China, além de qualquer tarifa que já esteja sendo paga atualmente. Também, em 1º de novembro, imporemos controles de exportação sobre todo e qualquer software crítico. Fecho aspas. Além disso, em outra publicação, como eu comentei com vocês, Donald Trump deu mais detalhes de por que ele estaria tomando essas decisões. Essa publicação ela é bem longa, então eu quero conferir aqui com vocês alguns trechos para a gente compreender o que está acontecendo. No início dessa outra publicação, Donald Trump acusou Pequim de ter tomado uma medida hostil e sem precedentes, ao anunciar que eles iriam colocar restrições para a exportação de vários minerais de terras raras. Ele disse o seguinte: coisas muito estranhas estão acontecendo na China. Eles estão se tornando muito hostis e enviando cartas a países em todo o mundo, dizendo que querem impor controles de exportação sobre todos os elementos de produção relacionados a terras raras, e praticamente qualquer outra coisa que possam imaginar, mesmo que não seja fabricado na China. Em outro trecho, Donald Trump também disse o seguinte, abro aspas: essencialmente, isso entupiria os mercados e tornaria a vida difícil para praticamente todos os países do mundo, especialmente para a China. Fomos contatados por outros países que estão extremamente irritados com essa grande hostilidade comercial que surgiu do nada. Nossa relação com a China nos últimos 6 meses tem sido muito boa, tornando essa medida comercial ainda mais surpreendente. Fecho aspas. Agora, sobre este encontro que Donald Trump deveria ter com Xi Jinping, Trump disse o seguinte, abro aspas: eu deveria me encontrar com o presidente Xi em 2 semanas na APEC, na Coreia do Sul, mas agora parece não haver motivo para isso. Fecho aspas. Trump concluiu a carta afirmando que ele tomaria medidas quanto a essa questão. Abro aspas. Nunca pensei que chegaria a este ponto, mas talvez, como em todas as coisas, tenha chegado a hora. No final das contas, embora possa ser doloroso, será algo muito bom para os Estados Unidos. Uma das políticas que estamos calculando neste momento é um aumento maciço nas tarifas sobre os produtos chineses que entram nos Estados Unidos da América. Há muitas outras contramedidas que também estão sendo seriamente consideradas. Obrigada pela atenção a este assunto. Fecho aspas. Eu quero entrar agora com vocês nessas restrições que foram anunciadas pela China e que podem afetar não somente os Estados Unidos, mas também a cadeia industrial de tecnologia do mundo inteiro. O ponto é o seguinte, o regime comunista chinês anunciou que eles estavam aumentando ainda mais o controle de exportação de elementos de terras raras, proibindo, por exemplo, que empresas de defesa e semicondutores fora da China pudessem acessar esses metais críticos. Essas restrições devem entrar em vigor no dia 1º de dezembro. De acordo com o Ministério do Comércio chinês, todos os produtos que tiverem na sua composição mais de 0,1% de minerais de terras raras que sejam provenientes da China
precisarão obrigatoriamente de licenças para serem exportados. Em outro comunicado separado, o Ministério anunciou que certas tecnologias e equipamentos de terras raras também foram adicionados à sua lista de controle de exportação. Além disso, algum tempo depois, o Ministério fez outra publicação anunciando que certas baterias de íon-lítio, catodos de grafite e diamantes artificiais também vão precisar da aprovação de Pequim. E eles complementaram dizendo que mais 5 minerais de terras raras estarão sujeitos a requisitos de licenciamento. Esses controles de exportação anunciados mais tarde vão entrar em vigor no dia 8 de novembro. Agora, o que exatamente são esses minerais de terras raras? Eles são um grupo de 17 elementos utilizados por uma ampla gama de produtos, que vão desde veículos elétricos a jatos militares e submarinos, e até mesmo os nossos smartphones. E justamente por conta da importância desses minerais, os países nos últimos tempos ao redor do mundo têm cada vez mais se esforçado para aumentar o seu acesso a esses materiais. E o ponto delicado entra aqui. Isso porque a China é o país que tem um grande domínio deste mercado, sendo o principal fornecedor de minerais de terras raras do mundo. Isso aconteceu principalmente porque nas últimas décadas o regime chinês tem dado grandes subsídios para esse setor e por conta disso, atualmente, além de a China possuir a maior reserva desses minerais de terras raras do mundo, cerca de 50%, eles também dominam cerca de 51% da extração global desses minerais e 92% do processamento, isso de acordo com a Agência Internacional de Energia. Agora, conforme o governo americano aumentou a pressão comercial sobre a China, algo que já começou no primeiro mandato de Donald Trump, o regime chinês começou a utilizar esses metais críticos como uma moeda de troca nas negociações comerciais com o governo americano. Trazendo agora mais detalhes importantes sobre essas restrições anunciadas ontem pelo regime chinês, em princípio, as empresas de defesa estrangeiras que peçam aprovação para ter acesso a esses minerais e estejam incluídas na lista de controle de exportações da China não terão seus pedidos aprovados, ou seja, empresas que produzem equipamentos militares não terão acesso a esses minerais que são essenciais para a produção de vários desses equipamentos, podendo assim afetar diretamente o setor de defesa de vários países. Mas não para por aí, porque os minerais usados para o desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial que possam ser utilizados para fins militares precisarão obrigatoriamente serem aprovados caso a caso. E a mesma regra vale também para os minerais utilizados na pesquisa e no desenvolvimento de semicondutores avançados. Esses semicondutores eles são utilizados para a produção de produtos tecnológicos, como por exemplo os nossos smartphones e até mesmo equipamentos militares, como mísseis e drones. Ou seja, essas restrições anunciadas pelo regime chinês poderiam afetar não somente todo o setor de defesa do mundo, mas até mesmo os equipamentos tecnológicos que todos nós utilizamos no nosso dia a dia. Agora, além disso, eles também proibiram a exportação sem permissão do regime dos minerais utilizados para o desenvolvimento de tecnologia utilizada na produção desses minerais de terras raras. Ou seja, isso faz com que o regime chinês aumente ainda mais o seu domínio sobre este mercado, porque isso vai fazer com que seja mais difícil com que outros países possam desenvolver um setor nacional para o refino e a extração desses minerais. Na cúpula do G7 deste ano no Canadá, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou o Partido Comunista Chinês de utilizar o seu quase monopólio desse setor não apenas como uma moeda de troca, mas também como uma arma para prejudicar os concorrentes em setores-chave. Agora, de acordo com o que disse Dmitry Alperovitch, que é o cofundador do think tank Silverado Policy Accelerator, essas novas restrições são, abro aspas, o equivalente econômico a uma guerra nuclear e uma intenção de destruir a indústria americana de IA. Ele chamou isso ainda de uma tática de chantagem antes da reunião que deveria acontecer com Donald Trump na Coreia do Sul. Indo agora para a nossa segunda matéria, altos funcionários da China, Rússia e Vietnã estiveram hoje na Coreia do Norte para participar de um desfile militar em Pyongyang, a capital do país. Esse desfile é em comemoração aos 80 anos do regime norte-coreano no poder. A delegação russa foi liderada por Dmitry Medvedev, o ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança russo, e também um aliado muito próximo do presidente Vladimir Putin. O chefe do Partido Comunista do Vietnã e o presidente do Laos também estavam presentes. Já o regime chinês enviou seu segundo oficial de mais alto escalão, o primeiro-ministro Li Qian, o primeiro chanceler a visitar a Coreia do Norte em 16 anos.
Agora, o líder chinês, Xi Jinping, não esteve presente. No entanto, o envio de Li Qiang ainda demonstra uma certa importância em relação à Coreia do Norte. O encontro dos representantes desses países acontece em um momento em que as declarações e posicionamentos de seus líderes têm adotado cada vez mais uma postura anti-ocidental. Enquanto isso, o líder norte-coreano Kim Jong-un fez um discurso elogiando o que ele chamou de luta do seu país contra a ameaça militar liderada pelos Estados Unidos e prometeu transformar a Coreia do Norte no melhor paraíso socialista do mundo. Sobre isso, eu quero conferir com vocês o que disse Jiang Fang. Ele é um analista sênior de China e falou com a NTD, que é a mídia irmã da Epoch Times. Vamos conferir um trechinho. A participação da China nos principais aniversários da Coreia do Norte segue um padrão. Em 2015, para o 60º aniversário do Partido Trabalhista no poder, quem participou foi Liu Yong-chan, que era membro do Comitê Permanente do Politburo. Ele ocupava o 5º lugar no partido. Em 2010, foi Zhou Yongken, outro alto funcionário do Comitê Permanente. Este ano, a China está enviando o primeiro-ministro Li Qiang, que também é membro do Comitê Permanente, o órgão mais poderoso do regime. Mas o que é diferente é que Li é o primeiro-ministro, chefe do governo, e o segundo funcionário mais importante da China. Em termos de posição no partido e função no governo, isso representa uma clara elevação no nível da delegação. Para a Coreia do Norte, a principal prioridade é a economia. Os anos de sanções causaram escassez de alimentos, crises energéticas e tensões fiscais. Espera-se que o primeiro-ministro Lee traga a ajuda econômica tão necessária, vista como um pacote de presentes oportuno de Pequim. De acordo com as notícias recentes sobre o evento, a Coreia do Norte tem recebido cada vez mais apoio de países como China e Rússia, e este desfile militar estaria sendo utilizado para tentar demonstrar força e diplomacia e colocar os Estados Unidos em uma posição estrategicamente passiva. O objetivo da China é usar a cartada da Coreia do Norte de forma mais eficaz, transformando-o em uma ferramenta estratégia para combater os Estados Unidos durante uma possível reunião entre Trump e Xi Jinping. A China está enviando uma mensagem clara a Washington. Não é possível resolver a questão da Península Coreana sem Pequim. E se os Estados Unidos quiserem a cooperação da China, terão que fazer concessões quanto a Taiwan, quanto aos controles de exportação de alta tecnologia e tarifas. De acordo com as mídias da Coreia do Sul, o desfile militar da Coreia do Norte contava com dezenas de milhares de participantes, e já há um tempo o país tem usado esses grandes desfiles militares para exibir as suas novas armas. Neste desfile, espera-se que Kim Jong-un apresente novos equipamentos militares que ele adquiriu e chamou no mês passado de suas armas secretas para fortalecer as suas capacidades militares. Além disso, outro equipamento que seria exibido era o míssil balístico intercontinental Hwasong-20, que supostamente seria capaz de atingir o território continental dos Estados Unidos, e ele deveria aparecer conjuntamente com um novo tipo de míssil hipersônico. Na semana passada, em uma cidade no sul da China, uma exibição de drones no país não saiu bem como planejado. O que aconteceu foi o seguinte: durante um show de luzes com drones no Dia Nacional da China, centenas de drones com defeito, de repente, começaram a colidir um contra o outro, logo após terem decolado. Assim, faíscas e brasas começaram a cair sobre os espectadores, como se fosse uma chuva de meteoros, provocando pequenos incêndios no chão. As pessoas que estavam no local começaram a gritar e algumas delas correram para se proteger. Enquanto isso, outras pessoas pegaram cadeiras para se proteger dessas faíscas que caíam. As autoridades locais afirmaram que ninguém ficou ferido, mas um espectador relatou online que muitas pessoas foram atingidas pelas faíscas. O incidente aconteceu enquanto o Partido Comunista Chinês comemorava o seu aniversário de 76 anos desde que ele subiu ao poder. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e também de deixar o seu comentário. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.